pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Petiana Gabriele, eu faço parte da coordenadoria de pesquisa dentro do PET Mecânica e estou fazendo esse vídeo para vocês com a resolução de um exercício da disciplina de processos de conformação para o UPET. Então, sejam bem-vindos e o exercício que eu vou fazer aqui com vocês é sobre o cálculo de tensões principais, tensão de cisalhamento, tensão máxima e... Então, o cálculo que eu vou fazer para vocês é sobre as tensões principais, tensão de cisalhamento máxima e tensão normal média no plano. E também calcular as tensões equivalentes em cada caso e representar graficamente a orientação desses elementos. Aqui ele está nos dizendo que temos o valor de 60 megapascal, 30 e 45 megapascal. O que são esses valores? Aqui, esse valor de 45 megapascal vai ser a minha tensão normal em X positiva, porque ela está apontando para o positivo do eixo. Essa tensão aqui vai ser a minha tensão normal em X, que é de 60 megapascal, só que é 60 negativo, porque ela está apontando para o eixo negativo. E essa tensão aqui de 30 megapascal vai ser a minha tensão de cisalhamento. Então, tensão de cisalhamento em XY, que ela está nos dois eixos. E ela vai ser positiva porque ela está no quadrante positivo do elemento. Ela está toda positiva. Então, a gente já sabe isso. Então, para a gente calcular as tensões principais, a gente tem uma fórmula pronta já. Então, eu vou pegar agora aqui a fórmula para vocês, que é da tensão, para o cálculo de tensões principais, que vai ser essa daqui. Vai ser a tensão 1 e 2, que a gente vai calcular, vai ser a tensão normal em X mais Y divididos por 2, mais ou menos a raiz quadrada da tensão em X menos em Y sobre 2, tudo isso ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento XY ao quadrado. Substituindo os valores que a gente já tem na fórmula, a gente vai ficar com a minha tensão aqui vai ser 45 mais menos 60 divididos por 2, mais ou menos a raiz de 45 menos 60 divididos por 2 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Pronto. Nós temos que a minha tensão em 1 e em 2, minha tensão principal em 1 e em 2, vai ser menos 7,5, mais ou menos o valor que deu a raiz, que é 60,46. Certo. Daí agora a gente vai calcular a tensão principal em 1. Vai ser menos 7,5 mais 60,46, que isso vai dar o valor, calculando, 52,9 megapascal. Agora, a minha tensão principal em 2 vai ser menos 7,5 menos 60,46.
calculando, vai dar 67,9 megapascal. Pronto, nós temos aqui então o valor das nossas tensões principais. Feito isso, vamos para a letra B. A letra B nos pede o quê? Tensão de cisalhamento máxima no plano e a tensão normal média. Então, a tensão de cisalhamento máxima, nós já temos também aqui a fórmula pronta dela, que vai ser tensão de cisalhamento máxima igual a raiz de x da tensão em x menos a tensão em y divididos por 2, isso tudo ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento xy ao quadrado. Substituindo esses valores na fórmula, então, nós vamos ter a raiz e só substituindo os valores, vai dar 45 menos 60 divididos por 2 ao quadrado mais 30 ao quadrado. Fazendo os cálculos, vai dar o valor de 46,6 megapascal, que já era o valor que a gente tinha achado aqui no cálculo das tensões principais. Agora, para calcular a tensão média, nós já temos uma fórmula pronta também, que é essa daqui, que é a tensão média igual a tensão x mais a tensão y divididos por 2. Então, nós vamos ter, substituindo na fórmula, a tensão média vai ser igual a 45 mais 60 divididos por 2. Não, aqui eu errei. Aqui é menos mais menos 60. Que daí vai dar o valor negativo de menos 7,5 megapascal. Então, aqui ela vai ser negativa. Perfeito. Então, aqui nós fechamos a letra D, que é o que nos pede. Passando para a letra C, que é representar graficamente a orientação do elemento em cada caso. Então, na letra C, nós vamos calcular a orientação desses elementos. Então, para começar, nós vamos calcular a orientação das tensões principais, que foi a primeira coisa que nós calculamos, tá? Então, para isso, para a gente calcular a orientação dela, a gente vai ter que calcular, então, o ângulo. E para isso, nós temos aqui uma fórmula pronta também para o ângulo, que é essa daqui, ó. Que é a tangente de 2θ P igual a tensão de cisalhamento sobre a tensão em x menos a tensão em y divididos por 2. Então, substituindo os valores nessa fórmula, nós vamos ter que a tangente de 2θp. O P é só uma letra que a gente associou, porque a gente vai ter que depois calcular um outro ângulo. Substituindo, então, vai ser 30 sobre 45 mais 60 divididos por 2. Colocando aqui, então, nós vamos ter que a tangente de 2θp vai ser 0,57. Então, o 2θp vai ser 29,6 e o θp vai ser 14,8. Então, nós achamos o nosso θ. E agora, para isso, a gente vai ter que calcular a nossa tensão normal em x ou em y.
Por que que a gente vai fazer isso? Porque a gente quer saber a orientação dessas tensões principais. A gente já achou o valor, só que a gente agora quer saber se essas tensões são em Y ou se elas são em X. Porque ali nas tensões principais a gente calculou só o valor delas, a gente não calculou se elas são em Y ou se elas são em X. Então agora é o que a gente vai fazer isso. Então, para isso, nós vamos usar essa fórmula aqui, que também já está pronta, que vai ser a tensão XP igual a tensão média mais a tensão X menos tensão Y divididos por 2 vezes o cosseno de 2θp mais a tensão de cisalhamento vezes o seno de 2θp. Então, substituindo esses valores, nós vamos ter menos 7,5 mais 52,2,5 vezes o cosseno de 2θp, então é 2 vezes 14,8, que vai dar os 29,6, mais 30 vezes o seno de 29,6. Então, aqui nós temos o valor de 52,9 megapascal. Então, vamos ver em qual que ele coincide esse valor. Vai ser, coincide aqui com a tensão principal 1. Então, a gente sabe que a tensão principal 1, ela está em X. Então, a gente sabe, logicamente, que a tensão principal 2 está em Y. Então, para isso, agora, é só a gente representar graficamente esse estado de tensão. O estado é a representação gráfica do elemento que a gente quer. Aqui nós temos a nossa tensão tem um ângulo aqui, ó, que a gente tem que representar, o ângulo de 14,8, lembrando que como o ângulo deu positivo, é no sentido anti-horário. Daí a gente representa aqui em X o 52,9 e em Y o 67,9. E com a flechinha apontada para baixo, porque o valor é negativo. Agora, nós temos que calcular a orientação da tensão média e da tensão máxima, tensão de cisalhamento máximo. Então, também aqui a gente já tem, vamos usar uma fórmula pronta, que vai ser essa daqui. Que é a mesma da outra ali, quase a mesma, só vai mudar os elementos de cada um. Daí, então, substituindo nessa fórmula aqui dada, vai ser a nossa tangente de 2θp igual a menos 45 mais 60 divididos por 2 sobre 30. Vai ser a minha tangente de 2θp de menos 1,75, que foi o valor que deu ali. 2θp vai ser menos 60,2 graus. E o meu θp vai ser a metade disso, menos 30,1, certo? 30,1 graus. Então, nós achamos isso, vamos representar também graficamente a orientação da tensão média e a tensão máxima. Então, aqui, vocês podem observar, essa daqui é a orientação que nós achamos. O 30,1 negativo, então ele é no sentido horário, e aqui 7,5 menos 7,5 é o nosso valor da tensão média, e o 60,46 é o nosso valor da tensão de cisalhamento máxima, que foi o valor que a gente achou ali em cima
no cálculo. E ele é positivo, né? Então, tem que estar no quadrante positivo. Então, tem que estar todo ele no quadrante positivo. Pois bem, agora a gente tem que calcular a questão D. A questão D é calcular a tensão equivalente num elemento orientado a 30 graus em sentido anti-horário, de acordo com a figura mostrada ali. Então, 30 graus no sentido anti-horário, então o sentido anti-horário, que a gente sabe por convenção, que ele é positivo. Calculando isso, nós temos que calcular então a tensão equivalente em cada eixo. Então, primeiro nós vamos calcular aqui em X, que é essa fórmula aqui. E substituindo essa fórmula, os valores que tá nessa fórmula, vai ser 45 menos 60 divididos por 2, mais 45 menos 60 divididos por 2, vezes o cosseno de 2θ. De 2θ, então, vai ser 2 vezes 30, 60 graus. Não se esqueçam disso. Vezes a minha tensão, mais a minha tensão de cisalhamento, que é 30, vezes o meu seno de 2θ, que é 60. Então, o meu valor final aqui vai ser de 48,5 megapascal. Perfeito. Já temos um valor em X. Agora, nós vamos calcular em Y. Em Y, vai ser essa fórmula aqui que eu tô apresentando para vocês. E eu vou só substituir na equação, essa fórmula já é pronta, só vou substituir os valores na equação. Então, 45 menos 60 divididos por 2 menos 45 mais 60 divididos por 2 vezes o cosseno de 60 graus menos 30 vezes o seno de 60 graus. Então, esse valor, então calculando essa conta, o valor que nós vamos achar vai ser menos 55,98 megapascal. Valor negativo. Agora, para calcular a tensão equivalente, agora é a tensão equivalente do cisalhamento, da tensão de cisalhamento. Para isso aqui, nós também temos uma fórmula pronta, que é essa daqui. E aí é só substituir os valores nessa fórmula. Ó, vai ser menos 45 menos 60 vezes o seno de 60 graus mais 30 vezes o cosseno de 60 graus. Então, o valor final, calculando, vai dar menos 30,4 megapascal. Feito isso, nós temos todas as informações necessárias, então agora é só a gente representar graficamente o elemento. Para isso aqui, eu já deixei ele pronto, representado, e ele vai ficar dessa forma, dessa maneira aqui. Então, nós temos aqui o elemento representado a 30 graus no sentido horário. A tensão de cisalhamento aqui, ó, como ela é negativa, então ela tem que estar no quadrante todo negativo.
representado dessa maneira. E o 55,98 ele é negativo e ele está em Y. E o 48,5 é megapascal representado em X, positivo, dessa maneira. Então, com isso, eu concluo o exercício. Se vocês tiverem dúvidas, é só colocar nos comentários. E é isso então. Muito obrigada, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau.